Já são 5:06, a gente já pode dar início aqui. Então, eu vou pedir o pastor que gritou ali, estou ouvindo, então vamos ver se ele está falando também. Você pode fazer uma oração, por favor, pastor? Abriu? Está me ouvindo? Vamos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome na beleza da santidade do Senhor, aquele que é dono de todo o conhecimento. E queremos, nesse momento, pedir a Tua bênção para esse tempo investido de edificação nas nossas vidas, pedir que o Senhor use todo o conhecimento que o Senhor tem dado ao Rafa, para que ele possa transmitir a nós, para as nossas vidas serem edificadas. Então, louvamos o Senhor pelas pessoas que estão aqui presentes, e por aquelas também que ouvirão depois dessa aula, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá, gente. Hoje a nossa conversa será sobre profecia hebraica, sobre os textos proféticos, seguindo aí a nossa leitura, né, do anual. Quem está acompanhando a leitura direitinho aí já está lá no meio dos profetas, na verdade, né? Era planejado de fazer essa aula no mês passado, mas aí não foi possível, mas como ainda estamos no meio da leitura dos profetas, ainda é válido, ainda pode nos ajudar, até porque estamos no meio de alguns profetas que são bem problemáticos, né, na leitura. Ezequiel, ainda vamos chegar lá em Zacarias e Malaquias, são textos bem densos, né, de compreender. Então, a proposta de hoje é fornecer algumas ferramentas, algumas dicas, né, de interpretação bíblica que vão poder nos ajudar na nossa leitura, tá? Então, assim, a semelhança do que a gente fez já no mês passado, retrasado, quando nós fizemos os livros poéticos, que eu dei dicas de hermenêutica, de interpretação, para nós lermos a poesia hebraica. E aí, quem não estava naquela aula, quiser recuperar, pode pedir para o Vini o link da aula, ele vai disponibilizar também na descrição desse vídeo que vai ficar gravado para os irmãos que vão assistir depois essa aula, tá bom? Então, a gente consegue acompanhar. E, assim, é bom olhar a aula de poesia, porque uma das características da profecia hebraica é utilizar de outros gêneros literários, inclusive a poesia. Então, quando nós estamos lendo uma profecia, nós vamos encontrar dentro da profecia narrativa, uma narração de contar uma história. Caso, por exemplo, quando a gente está em Jonas, em Daniel, a gente vê lá narrativas. Nós encontramos também poesias, muitas. Lá na aula de poesia, nós falamos sobre paralelismo, por exemplo, né? Aquela técnica de você reafirmar uma mesma ideia duas vezes de formas diferentes, que é uma forma de escrita hebraica. Na profecia, nós encontramos muito paralelismo. Nas Lamentações de Jeremias, nós encontramos acrósticos. Então, são tudo modelos de poesia hebraica que a gente trabalhou na aula anterior, que a gente fez nesse mesmo modelo, tá bom? Mas hoje nós vamos falar especificamente daquilo que é característica da profecia hebraica, tá bom? Uma das questões mais difíceis para nós compreendermos a profecia hebraica, na verdade, nós temos dois principais motivos que nos dificultam a compreensão da profecia hebraica. A primeira delas é a questão da função da profecia. Nós precisamos entender qual é a função do profeta, qual é a função do texto da profecia hebraica. Muitas vezes, quando nós falamos de profecia, nós já fazemos um serviço de contextualizar para a nossa ideia contemporânea de que profeta é aquele que está falando do futuro, é um oráculo do futuro, é aquela visão de alguma coisa não revelada. Então, aquele negócio, né, fecha o olho, eu vejo o que vai acontecer e tal. Não é isso a profecia hebraica. Definitivamente não é isso. Nós vamos ver que aparecem algumas coisas que ainda não se cumpriram, tal, tudo bem. Mas, neste momento, nós precisamos entender, colocar na mente um primeiro objetivo da função ali da profecia, que é como um mediador da aliança. O que é um mediador da aliança? Nós temos a aliança de Deus, que foi estabelecida com o povo, que foi estabelecida com o homem, e essa aliança, ela deve ser cumprida.
o profeta ele tem aquela função de levar o povo ao cumprimento dessa aliança, a mediar essa aliança, tanto no aspecto que nós chamamos de ortodoxo, quanto no ortopraxia. A ortodoxia e a ortopraxia. O que é isso? A ortodoxia seria um conhecimento correto da lei, a parte teórica da lei. E a ortopraxia seria a prática correta da lei. Então, o profeta ele vai buscar a lei do Antigo Testamento, a lei lá de Moisés. Quando nós falamos da lei, nós estamos citando principalmente, ou caracteristicamente, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, que eles consideravam a lei, e ele vai aplicar aquilo ao dia a dia. Então, por exemplo, quando você pega lá no profeta, ele fala assim, lá em Isaías, olha, se vocês não se converterem ao Senhor, eu vou espalhar vocês pela terra, eu vou trazer fome aqui. Isso não é novo, isso já estava previsto. Eu quero convidar você a abrir lá em Levíticos, abre lá na lei, lá em Levíticos 26. Levíticos 26, e nós estamos aqui no livro da lei, certo? Não nos profetas, nos 5 primeiros livros da lei. Com frequência, você está lendo lá Jeremias, você está lendo Isaías, e você encontra os profetas falando assim, olha, se você não se arrepender, Deus vai trazer fome, peste, vai espalhar o povo pela terra, tal. Então, beleza. Quando você olha aqui no capítulo 26, é um pequeno exemplo, tá? Em Deuteronômio isso aparece, em Levíticos isso aparece, mas ali no 26 diz assim, ó, não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem, tal, beleza. No 2, guardarei os meus sábados, legal, parte da lei. No 3, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizeres, aí começa um monte de bênção. Então eu vos darei as vossas chuvas no tempo, a terra dará novidade, as árvores do campo darão fruto, a debulha se vos chegará vindima, tal. Começa a falar das bênçãos da plantação, tudo. Maravilha. Então, agora eu vou pedir para alguém aí, que está esperto na leitura, ler o versículo 14 para mim. Mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças, debilidades, febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e a vida definhar. Semearão em... E aí segue, né? E aí segue, o negócio vai ficando cada vez mais feio, né? Obrigado, queridos. A hora que a gente vai seguindo, vai vindo todas aquelas listas de maldições. Então, percebam, quando o profeta ia falar, ele não necessariamente estava tirando de lugar nenhum a ideia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O áudio está chegando legal para todo mundo? Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando? Está falhando? Para mim tá ok. Tá ok? Tá bom. Tá com uma dificuldade de adaptar aqui. Está aparecendo mensagem aqui para mim. Então, assim, o profeta, quando ele falava, ele estava lá baseando na lei, no Antigo Testamento, e ele estava trazendo isso e colocando na prática, aplicando como que vocês devem agir, como que vocês devem se portar mediante a isso. Então, uma profecia no contexto atual, se nós pudéssemos trazer qual é o dom da profecia hoje, seria a mesma coisa. Só que nós estamos numa nova aliança, na aliança no sangue de Cristo, a aliança feita através de Cristo, né? Lucas 22 vai falar, né? Faço convosco uma nova aliança, um novo testamento, que é esse do meu sangue, da ceia, que nós celebramos hoje na igreja até. Então, quando você pega a Bíblia e você interpreta e você fala assim, quando o pastor sobe lá no púlpito e fala, assim diz o Senhor, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então, isso está pautado aonde? Está pautado numa visão que o pastor teve de que se a gente não se arrepender, numa revelação da própria lei, das próprias escrituras. Então, a lei traz para nós os princípios, a base para nós aplicarmos no nosso dia a dia. É a mesma coisa o profeta do Antigo Testamento. Então, ele vai trazer a ideia de que existe uma lei para ser cumprida e que o povo precisa se despertar. Obviamente, existe a mensagem de Deus dizendo, Isaías, vai lá e fala aquele povo que está em idolatria. É uma revelação de Deus. Olha, vai lá e fala aquele povo, quando Jonas, né, chamado, vai lá em Nínive e prega a palavra. Então, é uma mensagem própria ali do profeta. Diz a esse povo isso, isso, isso. Mas essa lei estava, a base, a função principal é recuperar essa aliança
com Deus, esse relacionamento com Deus, e não simplesmente jogar uma maldição ou alguma coisa de qualquer lugar, tá? O segundo ponto, o segundo motivo aqui que às vezes nos confunde, é a questão do contexto. Nós precisamos saber que se é uma profecia que está aplicando a lei para um povo num momento específico, nós precisamos saber o que estava acontecendo naquele momento específico para que nós entendamos como se aplica essa lei. Né? Como se dá esse momento dessa lei. Então, o profeta ele pega e fala assim, Isaías, olha, vocês têm que parar com seus maus caminhos, senão Deus vai amaldiçoar, vai trazer maldições aqui. Tá, que maus caminhos é esse? A que se refere a isso que ele está falando? A gente não pode simplesmente generalizar, estavam desobedecendo a Deus num caráter geral, porque é algo específico. Um exemplo, se nós pegamos o texto de Ageu, sem compreendermos o contexto lá em Esdras, que eles estavam voltando para reconstruir o templo, e aí eles estavam sendo negligentes e não estavam avançando na construção. Se nós não olharmos para todo esse contexto, não faz sentido nenhum a pregação de Ageu. Claro, você vai entender, olha, Deus falando para eles que eles tinham que buscar a Deus, que eles tinham que obedecer, beleza, mas a essência daquela profecia, daquela mensagem, só faz sentido dentro do seu contexto de pregação, dentro do seu contexto histórico. Nós sabemos que existem profetas maiores e profetas menores na Bíblia. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, considera-se Lamentação junto com Jeremias, que é um livro poético, apesar de também proféticos, né? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas menores, tá? Qual é a diferença entre um e outro? Não é que é o tamanho do profeta ou da profecia, é o tamanho do escrito, do período que ele abrange principalmente. Então você tem um conteúdo muito maior no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas mais do que isso, você tem um período histórico muito maior. Então a grande diferença está assim, eu vou estudar um profeta menor, Ageu, o exemplo que eu estou dando, que recentemente eu fiz a série de mensagens na igreja, né? Então, vamos estudar o texto de Ageu. O que eu preciso estudar? O contexto de Ageu, da profecia. Então, eu vou lá para Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, leio aquele contexto, eu já entendo o contexto de Ageu inteiro. E aí eu leio as 4 profecias de Ageu, que tem no seu livro, de 2 capítulos, 3 capítulos, e aí você resolve todo o problema. Você já tem todas as profecias ali, você tem todo o contexto. Agora, quando você vai para Daniel, por exemplo, você tem o capítulo 1 de Daniel, 2 de Daniel, sendo levado para Babilônia, aí no contexto do império de Nabucodonosor. De repente você tem uma mudança de império para o filho de Nabucodonosor, e aí a passagem para o reino dos Medos Persas com o imperador Dario, depois a passagem, você tem uma passagem de impérios, de reinos, de períodos históricos diferentes. Se você começa a ler Daniel e vai até o final achando que você está lendo o mesmo contexto, você vai cometer erros, você vai perder alguma coisa. Você tem que saber que cada vez que vira o cabeçalho da profecia, vira o período. Então, o cabeçalho, sabe ali, o dia tal, é o contexto, é o segredo para você entender a profecia. Vamos fazer um exercício? Abre sua Bíblia lá em Isaías, por favor, Isaías. Capítulo 1 mesmo, tá? Isaías 1. Agora, outra pessoa lê para mim o primeiro versículo do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Perfeito. Então, nós vimos que é um grande período aqui, né? É entre o período de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Nesse período aqui, essa profecia se encaixa. Então, você deve ir lá para o contexto, vai lá no livro de Reis, nos anos que foram, que é descrito o reinado de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, e você lê aquele trecho todo e você vai ver o contexto desse período profético, dessa profecia. Provavelmente, e nesse caso aqui eu já dou a dica que é isso, você não vai falar assim, aconteceu uma coisa específica no reino de Ezequias. Não, não é esse o contexto importante para você entender essa profecia. É algo que é em comum com todo esse período. Essa profecia está em algo que é em comum em todo esse período profético. É algo que se encaixa em todo esse período profético. Não é algo que aconteceu no reino
de Uzias, nem no reino de Ezequias. É algo que aconteceu, que era comum em todo esse período, então essa profecia faz sentido para aquele detalhe específico. Agora, folheia um pouquinho para frente e vai para o capítulo 6. E outra pessoa lê para mim o primeiro versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Muito bem. Então, no ano de quem? Que morreu o rei Uzias. Então, não foi qualquer período da história, não foi em qualquer momento. Foi num período específico da história. Naquele período específico da história, ele recebeu aquela profecia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o exercício de ir naquele período histórico, compreender aquele contexto, e aí ficará muito mais claro a mensagem. Então, é um exemplo bem prático, né? Imagina o pastor Marcos lá pregando na igreja hoje. E aí ele pega e prega e nós gravamos e colocamos no YouTube, ok? Tranquilo. Só que aí o pastor está pregando e ele fala, nos dias que nós temos passado hoje, as dificuldades que nós temos, é difícil manter o relacionamento e a paciência, mas nós temos que mesmo assim nos adaptarmos e estudarmos a palavra. Beleza. Se você está lá sentado assistindo a mensagem, ou se você vai ver a mensagem ainda essa semana, você sabe que esse momento é a pandemia, né? Agora alguém vai ver essa mensagem daqui 10 anos, lá no YouTube. Aí entra lá e daqui 10 anos, espero que Cristo volte antes do que daqui 10 anos, né? Mas daqui 10 anos está lá ainda. E aí você fala assim, poxa, do que o pastor está falando especificamente? Por que problemas de relacionamento? Porque a gente não pode ter contato com as pessoas, porque estamos em pandemia, porque estamos em quarentena, né? Agora saindo um pouco mais, né? Mas se fosse uma mensagem que foi feita no meio do ano passado, era uma situação bem mais tensa, mais crítica, né? Então, você entendendo o contexto, você fala assim, poxa, essa foi uma pregação feita no período da quarentena. Faz muito mais sentido você entender o que o pastor está querendo dizer, a aplicação do que ele está dizendo. Então, o contexto, ele é fundamental. Só que essa diferença dos textos tem que estar claro. Eu vou mostrar um exemplo agora para vocês de armadilha bíblica. Tem armadilha na Bíblia? Tem, sim, senhor. Vamos lá. Jeremias 50. Vai lá, no capítulo 50 de Jeremias. Vou mostrar uma armadilha para os desatentos, leitores de plantão. Abriu lá em Jeremias 50? Vai lá. Aberto. Ok? Todo mundo no 50 aí? Então vamos lá, diz assim, ó, a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia. Legal, né? Uma profecia à Babilônia. Tem um cabeçalho. Não tem data específica, né? Contra a terra dos caldeus por Jeremias o profeta. Beleza, mas não tem uma data específica, mas tem um cabeçalho. Para quem foi, de quem foi. Então, você sabe que isso daqui é no contexto do período de Jeremias, uma profecia contra a Babilônia. Beleza. Aí você vai lendo, beleza, li o capítulo 50, vai folheando aí sua Bíblia, por favor. Virou aí, acabou o 50, entrou o 51. Assim diz o Senhor, eis que levantarei o vento destruidor contra a Babilônia. Continua a mesma profecia, né? Tranquilo, continuo lendo. 51, já estou lá no versículo 50, estou lendo contra a Babilônia, então eu estou lendo e já nem presto mais atenção nisso. É uma profecia contra a Babilônia. Já estou no versículo 58 do segundo capítulo que eu estou lendo, tudo contra a Babilônia, então eu estou desatento já. Aí eu leio assim, 58 do capítulo 51, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros da Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para fogo e cansar-se-ão. Beleza, ainda estamos falando da Babilônia. Estou tranquilo, desliguei a chavinha e continuo lendo. Versículo 59. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Neelias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraías em um príncipe pacífico. Que era um príncipe pacífico, desculpa. Aí escreveu, pois, Jeremias, tal. O que a gente tem aqui, gente? Um cabeçalho, certo? E aqui está fazendo o quê? Entrando uma nova profecia. E me diz aí, sua Bíblia tem um subtítulo entre o capítulo 5, o versículo 58 e 59? A maioria não tem.
E aí? Essa outra profecia, ela pode ter diferença de um dia, de um mês ou até mesmo de um ano. Algumas profecias, principalmente de Isaías, estão organizadas fora de ordem cronológica. Por quê? Porque é importante o tema que está sendo construído, mais às vezes do que a ordem cronológica num livro profético. Se você não estiver atento para parar aqui, ler esse cabeçalho e se adaptar no contexto, não vai fazer sentido. Ah, mas Rafael, eu estou fazendo uma leitura anual, eu não posso ficar parando toda hora para estudar contexto, ok? A dica que eu te dou, pelo menos esteja consciente que agora é uma nova profecia, é uma nova mensagem, é outro texto totalmente independente. O 59 não tem nada a ver com 58, pelo menos nada a ver no sentido de ser uma mensagem nova, né? Tudo bem, tá a Babilônia no contexto, tá Jeremias no contexto, a obediência a Deus, mas é outra mensagem. É a mesma coisa, vocês ouviram a pregação do pastor hoje de manhã, agora estão ouvindo uma aula agora à tarde. Ah, qual é o contexto? É o mesmo período, é a mesma igreja, é a mesma ideia de pregação do evangelho, tal, mas são aulas diferentes, são mensagens diferentes, são temas diferentes. Então você tem que estar atento para isso, porque às vezes tem que virar a chavinha e descobrir, perceber que, opa, passou para uma nova mensagem. As nossas leituras muitas vezes não colaboram com isso, elas nos cortam no meio, né? Eu nem olhei na leitura como que está essa parte de Jeremias aqui, nesse exemplo que eu peguei. Eu não sei se reparte o capítulo 51 para o capítulo 52, se está no mesmo dia. Mas, às vezes, nós temos profecias longas nos profetas maiores que são fatiadas no meio na nossa leitura, e se nós não estivermos atentos dessa transição de mensagem, vira uma bagunça. Aí a profecia fica muito mais difícil de ser compreendida mesmo, tá bom? E como a gente faz, então, para estudar o contexto histórico, para entender essa função e contexto dos profetas? E se alguém tiver dúvidas, pergunta, pode interromper a qualquer momento aí, tá? Fala, socorro, me ajuda, senão eu vou que nem uma maquininha aqui e paro no final para vocês fazer pergunta, tá bom? Então vamos lá. Nós precisamos ler o texto com essas 3 dicas, sabendo que o texto ele tem um caráter histórico presente, que ele tem um caráter de profecia imediata e de profecia escatológica. Então, ele é histórico presente. Esse profecia imediata a gente vai chamar também de profecia futura, tá? E de profecia escatológica. Vamos olhar cada um desses aqui para nós entendermos o que é cada um dessas 3 características de contexto e conteúdo do texto bíblico, tá bom? Primeiro, como histórico presente. Saibam, pessoal, que das profecias bíblicas, de todas as profecias do Antigo Testamento, 2% se referia ao Messias, se referia à vinda de Jesus, a essa vinda de Jesus, essa primeira vinda de Jesus, né? 5% se refere à nova aliança, a esse período do Novo Testamento que nós estamos vivendo, a era da igreja, se cumpre nesse período. 1% apenas se refere a algo que ainda não se cumpriu, a era vindoura, que ainda virá, que ainda não se cumpriu no nosso tempo. E o restante todinho já se cumpriu no próprio período do Antigo Testamento, no próprio contexto. Então, quando eu olho para as Escrituras, as profecias, tentando enxergar o que vai se cumprir, o futuro, eu perco muita coisa, porque a maior parte já se cumpriu, e aí o cumprimento da profecia faz parte do conjunto da obra, né? De eu olhar a profecia e perceber que ela está se cumprindo, e Deus é fiel no cumprimento, e como ela se cumpriu, né? Então, entender isso aqui nos ajuda a falar assim, poxa, eu preciso estar muito menos atento à ideia de ficar procurando o que ainda vai se cumprir, o que está se referindo ao escatológico e tal, do que a olhar a mensagem no seu contexto presente, quando ela foi pregada, quando ela foi transmitida. Dá uma olhada nessa linha cronológica dos textos bíblicos que eu coloquei aqui para vocês. Ó, aqui atrás, vocês estão vendo a setinha na tela aqui? A setinha do mouse? Sim? Então, nós vamos começar lá pelo período pré-histórico, pelos 11 primeiros capítulos da Bíblia, né? É onde nós resumimos ali centenas de anos em poucos capítulos. Nesses 11 capítulos, nós temos desde a criação da humanidade até a Torre de Babel, onde a humanidade é separada em línguas e distribuídas na Terra. Depois nós temos o conjunto de história dos hebreus, aqui em azul.
que ainda desde o capítulo 12, quando seleciona Abraão, até o livro de Juízes, passando por Josué e Juízes, contando o estabelecimento do povo na terra prometida, que foi prometido lá para Abraão. Nesse contexto, nós temos os outros livros da lei, que contextuam aqui o Gênesis e o Êxodo, e o livro de Ruth, que está encaixado dentro do livro de Josué. Ok? Depois nós temos o período da monarquia, 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e aqui crônicas com um contexto diferente, repetindo essa mesma ideia do reino davídico, olhando mais o foco do reino de Judá, tão somente, do reino davídico até o fim do exílio, quando eles são levados exilados. Temos um período que nós chamamos de período exílico, que é o período que eles foram levados para a Babilônia, ficaram sob domínio dos babilônios, dos persas, acabou a monarquia, e o pós-exílio, que é o retorno do povo depois desse período exílico para a reconstrução do templo e reconstrução de Jerusalém. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, esse período do Antigo Testamento? Porque quando você vai ler um texto profético, você precisa pegar e encaixar ele dentro dessa cronologia aqui, ó. O texto profético, ele vai se referir a um período monárquico, como a gente leu lá em Isaías, no ano do rei Uzias, né? Foi um período aqui em Reis. Ele vai se referir a um período exílico, como a profecia que nós lemos de Jeremias, que ele estava na Babilônia, né? Exilado, ou num período pós-exílico, como é o caso de Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão pregar durante a reconstrução do templo e dos muros. Então, eu olhar para esse período, para esses períodos, eu vou ter o contexto da profecia que eu vou ler. Então, ela está trabalhando quase que junto. Então, olha que interessante, eu tenho a lei, os 5 primeiros livros, que o Gênesis e o Êxodo funciona também como uma narrativa contextualizando ali o período histórico. Mas os 5 primeiros livros são a lei. O período da narrativa histórica, que é esses outros livros que eu coloquei aqui, eles estão mostrando a lei na prática. O que aconteceu com o povo que obedeceu ou quando desobedeceu a lei. Então, eu leio o texto, eu preciso conhecer a lei para saber que ela está sendo aplicada. Eu olho assim para o texto e falo assim, poxa, mas aqui Davi está sendo poligâmico, e a lei falava que não podia. A narrativa não vai cuidar de todo momento falar assim, ó, desobedeceram a lei e aconteceu isso. Não, não. Ele está simplesmente narrando os fatos. Se você conhece a lei, você olhou um fato que é contrário à lei, já fica observando que alguma coisa vai dar ruim. Vai dar errado. Ou então você olha assim, olha só como Deus cuidou do seu povo de acordo com o que ele prometeu na lei, quando eles foram fiéis, e assim por diante. Você vê a lei aplicada. Os profetas são exatamente a mensagem daqueles escolhidos por Deus para afirmar essa lei para o povo. Olha, vocês precisam obedecer, olha, está acontecendo isso, olha. Então é a lei teorizada nesse período de narrativa. Então você precisa distribuir nesse período. O Antigo Testamento ele se fecha. Às vezes a gente olha para o Gênesis e acha que Samuel não tem nada a ver com Gênesis, e acha que Ageu não tem nada a ver com esses dois, mas é tudo um conjunto. Os livros narrativos, com a lei, com poetas, que a gente falou na outra aula, com as profecias, eles se complementam nesse aspecto. Então, vamos lá. Nós podemos dividir nesses períodos os textos proféticos. Então, vai lá. No período monárquico, que é aquele que eu coloquei em vermelhinho, desde Samuel até o final de Crônicas ou final de Reis, que é esse período de 750 a 700 a.C., nós temos Isaías, em negrito por ser o profeta maior, né, dessa coletânea, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Quer entender um desses livros? Retorne aos livros de Reis e Crônicas e olhe o contexto histórico do cabeçalho que está sendo apresentado. A dica que está sendo dada foi no ano tal, ou foi no período do rei tal, e ali fica mais fácil você contextualizar a mensagem. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar um outro exemplo, tá? Entre todos, eu olhei ali Jonas. Jonas ele pregou em Nínive, mas foi no período dos reis. Então, é fácil você entender que era um período que a Síria ainda não tinha dominado Israel, mas era um perigo iminente. Tanto que eles foram levados por Israel depois. Olha como Jonas tanto contextualiza a narrativa para mostrar como o povo já temia os assírios, como também é contextualizado o texto de Jonas, mostrando que, poxa, ele estava indo pregar num povo inimigo que vai dar maior problema, depois vai levar o povo exilado, vai dominar sobre o povo de Israel. Ganha um peso diferente essa mensagem, tá? O outro grupo de livros está no período que nós chamamos de pré-exílico. Esse período pré-exílico são profetas que vão pregar
no momento iminente antes do exílio, ou são profetas que estão pregando em Judá quando o reino do norte já foi levado pela Síria, ou é o período que profetas vão pregar antes e durante o exílio. Caso, por exemplo, de Jeremias, que tem um trecho maior, que ele começa a pregar antes do povo ser exilado e continua pregando durante o exílio. Né? Então, nesse momento iminente. Abacuque está pregando quando a profecia de Abacuque já diz, olha, vou levantar os babilônicos para levar o povo de Judá. Então, o povo do norte já tinha sido levado cativo, Abacuque já sabia o que era a consequência do pecado prometido na lei, e quando Deus fala que vai levantar os babilônicos, ele sabe muito bem o que vai acontecer. Então, é o período iminente do exílio aqui. E aí nós temos os textos do período exílico, que são esses que estão dentro desse período que a monarquia em Israel não existe mais, que eles foram levados cativos pela Babilônia e tal, e aí não existe mais monarquia em Israel. Caso de Ezequiel e Daniel. Daniel, mais especificamente, ele começa exatamente com o exílio babilônico. Começa com o povo sendo levado exilado. Ezequiel, ele meio que contextualiza alguma coisa ainda, mas ele já é escrito dentro do período exílico. A gente já considera ele já um texto de um período exílico do povo do norte. Tá? E, por último, o período pós-exílico, que é quando o rei Ciro, da Pérsia, autoriza os povos a retornarem à sua terra e adorarem os seus deuses, e aí autoriza os judeus a voltarem e reconstruírem o templo, no livro de Esdras, e reconstruírem depois os muros no livro de Neemias, né, de Jerusalém. Nesse período é a pregação de Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 profetas que estão pregando. Então aqui é a dica para você entender como um texto histórico presente, uma mensagem naquele momento, para aquele povo, para um contexto específico, você olhar sabendo que a maioria já foi cumprida e olhar ali e falar assim, olha, o que ele estava pregando era contra isso, e olha como o povo reagiu, olha o que aconteceu, e aí você entende a mensagem completa, ok? Mas nós temos que ver também como uma profecia futura. Como uma profecia futura é um conceito que nós chamamos de já, ainda não. O que é isso? É um conceito teológico que diz mais ou menos assim, a profecia que era para um momento imediato, já para aquele povo, mas para um cumprimento futuro, que ainda não ia se cumprir naquele momento. É quando a profecia ela chega e fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai vir com a mão forte, mas aquela condição, vocês podem se arrepender ou não se arrepender. Então ainda não vai se cumprir nesse momento. Eu não estou dizendo assim, ó, acabou, não tenho mais paciência, como profecia de Ezequiel, lá 33, né? Olha, acabou, para vocês acabou, já era, já deu. Não, é algo assim, olha, se arrependam, vocês ainda têm uma chance, ainda não vai se cumprir agora, mas é para essa geração. É para esse povo, é já para essa geração, mas ainda não agora. É a mesma coisa de eu olhar para vocês aqui agora e dizer assim, olha só, se vocês estudarem tudo isso que eu estou passando para vocês, se dedicarem a olhar, com certeza, quando você lê um texto da profecia, você vai aproveitar muito melhor o texto. Você vai entender muito melhor algumas coisas que você não entendia. Agora, se você simplesmente participar dessa aula e depois esquecer tudo isso, não vai adiantar nada. Perceba, eu estou dizendo para vocês que é já agora, vocês pegando essa aula, mas é o que vai se cumprir quando vocês pegarem o livro profético para ler, seja durante a semana, seja na semana que vem. Então, é algo para já, para vocês, para essa geração, mas ainda não. Daqui a pouco isso vai fazer efeito. Então é esse conceito. Grande parte das profecias que já se cumpriram estão encaixadas nesse conceito, principalmente as profecias que são para o exílio, né? As profecias dos profetas pré-exílicos informando a questão do exílio. Quando, por exemplo, de Isaías, quando fala assim, olha, vocês vão ser destruídos, espalhados pela terra, vão passar fome. E aí isso se cumpriu no exílio. Ou as profecias de Isaías quando diz acerca do Messias, e o Messias já veio. Né? Mas a do Messias ela ainda não chega a ser aqui, porque não é exatamente para aquela geração, é algo mais futuro. É o terceiro caráter, que nós chamamos de profecia escatológica. Escatológica. O que é uma profecia escatológica? Quando nós falamos de escatologia, nós estamos se referindo, não pense nesse momento em matéria de escatologia, fim do mundo. É como tudo vai acabar. É a segunda vinda de Cristo. Tem toda a razão em pensar isso. Mas não pense dessa forma. Para ficar mais prático de você entender um texto escatológico, pense na que a gente vai chamar de metanarrativa da Bíblia. A narrativa principal, grandiosa, que começa com o homem sendo criado por Deus para a glória dele,
pecando, caindo, Deus tentando recuperar o homem e depois reconstruindo, recriando o jardim, o paraíso, e aquela, reconciliando o homem com Deus para toda a eternidade. Aquela metanarrativa, aquela linha melódica que corta toda a Bíblia, que começa lá com a criação e a queda ao pecado, passa por toda a história da humanidade e termina quando Jesus restabelecer e separar quem vai estar no inferno, no lago de fogo, quem vai estar na eternidade, e restabelecer aquela descrição que nós tínhamos lá no começo, no texto de Gênesis, né? Na criação, no Éden, a árvore da vida, a presença de Deus e tudo mais. Essa é a metanarrativa, é a linha principal, o texto principal que está de fundo. Então, uma profecia escatológica é quando você pega uma profecia que era para aquele momento, tá? Raros os casos de alguma profecia ou de algum exemplo profético em que o profeta está falando exclusivamente de caráter escatológico, tá bom? É raro. É raro. A maior parte da Bíblia, ela está falando de alguma coisa referente ao povo de Israel, referente à igreja, referente à história, referente a uma profecia presente ou uma profecia futura, né? Esses dois caráteres que nós falamos anterior, já ainda não. Mas, de fundo, Deus aplica isso de uma forma escatológica. Como isso se encaixa nessa metanarrativa, nessa história geral? Então, por exemplo, quando nós falamos do sacrifício de Cristo, é uma profecia já escatológica, porque é o plano de Deus de recuperação com o homem. Então, quando, por exemplo, hoje lá na mensagem do pastor foi um exemplo ótimo, o pastor listou para a gente várias profecias de Isaías, de Zacarias e alguns textos poéticos de Salmos que se cumprem na crucificação de Jesus, na paixão. Então, por exemplo, a profecia lá que dizia que Jesus seria encontrado entre os ladrões, entre criminosos, mas seria morto entre os ricos. Isaías 53, que se cumpre o fato de ele ter sido crucificado entre os dois ladrões e depois no seu sepultamento na cova de José, uma cova rica, né? Então, nessa profecia, quando Isaías está falando, ele está falando algo específico sobre o Messias. Beleza, é uma profecia escatológica, claramente fica ali. Mas quando nós temos outros textos, como o próprio texto de Salmos, onde você tem uma poesia de Davi falando, e aí depois o evangelista fala assim, olha, se cumpre o que falava lá nos Salmos, de que ia acontecer, de que ele seria zombado, ou de que é uma profecia muito clara, que se encaixa muito claro, mas que se encaixa também no já ainda não, no fato de algo do contexto do salmista, do que o salmista estava passando. E é uma coisa que se encaixa. É a mesma coisa, por exemplo, dos tipos, né, e antítipos que nós temos na Bíblia, quando a Bíblia fala assim, lá em Moisés, lá em Números, quando o povo estava no deserto, começou uma peste de cobras mordendo todo mundo, picando todo mundo, envenenando todo mundo, Deus mandou que eles levantassem um poste no formato de uma cobra, de metal, e todos que olhassem para essa serpente seriam curados. É um fato histórico. Não é uma profecia escatológica, mas lá Paulo diz lá na frente, assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, da mesma forma, Jesus é um tipo daquele poste, entende? Faz uma referência direta. Então é um fato histórico, mas que se cumpre numa profecia escatológica. Então é o que está por trás. Só que então nós precisamos ter um cuidado específico aqui, eu já vou dizer qual que é. Só para entender melhor, eu fiz uma figura aqui para tentar entender como isso funciona. Num primeiro momento, eu tenho que olhar para a profecia como uma caixinha de contexto imediato, inserido dentro do contexto imediato. Eu olho para o texto e olho o contexto imediato. Quem falou, para quem falou e qual era o contexto. E aí eu entendo aquela mensagem e eu entendo o que aquilo significa para nós. Entendendo aquele contexto imediato, eu tenho que entender que ele está aplicado em cima de um conceito de já ainda não. Às vezes, a profecia já pula direto para a caixinha do já ainda não e esquece o contexto imediato. É algo que vai se cumprir, mas ainda tem um contexto imediato, porque esse já é para alguém específico daquele período, que eu ainda tenho que conhecer. Então, é uma caixa dentro da outra. Então, eu vou olhar dentro do já ainda não, e eu vou encontrar o quê? Uma caixa que está dentro da caixa, que é a ideia do contexto imediato que está lá dentro, que eu vou... o contexto do período do rei Uzias. Então, Isaías estava falando de algo que ia se cumprir para esse povo nesse contexto.
Beleza, e aí eu entendo melhor. Agora, é possível que essa caixa esteja dentro da metanarrativa bíblica. É possível não, ela está inserida de alguma forma nessa metanarrativa. Como isso se encaixa para nós, por exemplo? Porque é uma mensagem para o povo de Israel, mas a antiga aliança ela tem uma representação na nova aliança. O próprio Paulo diz que o Antigo Testamento funciona como um pedagogo, como um guia para nós entendermos a nova aliança. Então, como essa narrativa, esses acontecimentos, essa profecia que se cumpriu lá atrás, se importa para nós aqui na nova aliança? Como ela espelha a nova aliança para nós? Então, é essa metanarrativa bíblica. Agora, alerta, cuidado, acende o farol vermelho aí, acende as luzes e presta atenção. Se você está anotando, passa o amarelinho e diz, cuidado, né? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? É o fato de que nós somente fazemos uma interpretação metanarrativa quando a Bíblia autoriza isso. No período medieval, nós tínhamos uma interpretação bíblica alegórica, que olhava para o Antigo Testamento e alegorizava no Novo Testamento. Uma ideia de que lá no Antigo Testamento, Abraão representava o que para nós? E aí a gente viaja. E aí até hoje a gente tem uns malucos que faz isso, né? Se você olhar o Pagliarim lá falando, ele vai pegar lá Abraão levando Isaac para sacrificar no monte. O que é isso? Ah, isso representa você levando o seu dízimo no altar. Eu já ouvi isso. Tá? Eu já ouvi isso. Então, é uma alegorização não autorizada pela Bíblia. A Bíblia não está falando isso. Talvez exista um ensinamento por trás aí que talvez o ensinamento dê para fazer um paralelo com nós abrindo mão daqueles nossos ídolos, daquilo que nós gostamos, que nós temos como precioso, mas não é isso que o texto está falando. Agora, quando que se faz então uma alegorização para não virar bagunça? Quando o texto do Novo Testamento autoriza. Então, por exemplo, os textos que foram lidos hoje na mensagem, quando o pastor listou lá os textos de Isaías, de Salmos, de Zacarias, que se cumpriram na crucificação, o próprio texto bíblico, quando João está falando, ele fala, para que se cumprisse a profecia que foi dito que não se quebraria nenhum osso, para que se cumprisse a profecia que foi dita que repartiriam suas vestes. Então, basta você ir no Antigo Testamento procurar essa profecia e você encontra essa profecia escatológica, um fato escatológico. Agora, existem algumas profecias que elas dão vazão para isso, mas a Bíblia não autoriza. Então, uma dica hermenêutica. Você pode até se aprofundar no estudo de uma profecia, chegar ao ponto de falar assim, olha, realmente, por outros critérios hermenêuticos, por outros critérios, eu chego à conclusão que aqui está falando da segunda volta de Cristo, está falando do milênio e tal. Beleza, um comentarista pode trazer um contexto para você, tem que estudar com cuidado. Mas a dica que eu dou de ouro é, você está lendo a Bíblia, está fazendo o seu estudo, não sai procurando piolho no cabelo de cavalo lá o tempo todo, né? Não sai o tempo todo procurando o que se refere ao fim do mundo aqui, o que se refere à escatologia, porque você vai cometer erros. Tenta focar no contexto e no já ainda não, aquilo que já foi cumprido. E quando o texto se apresentar como algo que se cumpriu no Novo Testamento, aí você olha lá e fala assim, poxa, está falando do Novo Testamento. Então, por exemplo, a profecia escatológica não necessariamente se refere à segunda vinda de Cristo tão somente. Para nós, na nova aliança, nós esperamos a questão escatológica, o que vai se cumprir ainda é na segunda vinda. Mas para o Antigo Testamento, a escatologia estava ligada à primeira vinda de Cristo. Então, o texto de Zacarias, ou Malaquias, agora me deu branco, quando ele fala da jumenta, que o rei entrará montado no filho de uma jumenta, tal, e aí o texto de Mateus fala da entrada triunfal em Jerusalém, que se cumpre o profeta, beleza, ali está autorizado uma leitura escatológica, uma profecia que se cumpriu na vinda de Cristo. Então, se cumpriu para a escatologia do Antigo Testamento, e agora a gente anda procurando as escatologias para o Novo Testamento, mas é muito mais fácil encontrar escatologia quando eu olho para as profecias do próprio Jesus nos evangelhos, ele falando, ó, quando eu voltar vai ser assim e tal, porque é algo para a nossa aliança, que é para algo para o nosso período, para nossa, do que a gente ficar olhando nos profetas do Antigo Testamento, algo que a maior fatia, como eu mostrei para vocês, já se cumpriram no processo escatológico na revelação de Cristo. Então, cuidado com isso, de ficar lendo o Antigo Testamento, procurando sobre o futuro, o fim do mundo, essas coisas, que não vai acontecer. Eu vou abrir um parênteses polêmico aqui, que depois a gente pode discutir com mais tempo. Mas isso é o que acontece e o qual eu tenho grande dificuldade, e vocês, o pessoal que está na IBD há um tempo já sabe, a gente apresentou desse ponto de vista, com entender os textos de Ezequiel e de Isaías se referindo a Satanás.
porque o texto não tem um paralelo no Novo Testamento que autorize eu fazer uma leitura. Essa interpretação de que o texto ele se refere a Lúcifer, o anjo de luz, um termo latim que nem está na Bíblia, né? A Satanás que caiu do céu, tal, é uma interpretação composta pela tradição cristã, justamente nesse período medieval, onde se fazia muita alegoria. Mas dentre as tradições que nós não abrimos mão na Reforma Protestante, está a questão da demonologia. Tá? Não estou dizendo que Satanás não existe, que o diabo não existe. Eu estou dizendo que a descrição de Ezequiel não se refere a isso. Se refere ao rei Tiro, a um contexto imediato, um já ainda não. Assim como você tem a profecia ao rei do Egito, ao rei da Babilônia, ao rei de Nínive e tal, você tem ao rei Tiro ali no meio. E, paralelo a isso, quando fala ali, você caiu do monte do Éden e tal, se você folhear um pouquinho mais à frente, você vai ver que o rei do Egito também é classificado como alguém que veio do Éden. Isso é uma descrição profética a se referir à sua glória, à sua onipresença do rei, como era considerado no Antigo Testamento, nesses períodos onde o faraó era idolatrado, onde o imperador persa era idolatrado e assim por diante, tá? Então, é só um parênteses sobre uma posição minha, tá? Teológica minha. Não estou batendo martelo nem nada disso, só estou dizendo, eu preciso de um texto no Novo Testamento, na Nova Aliança, que me permita fazer uma leitura narrativa, dessa metanarrativa bíblica, dessa leitura escatológica, senão ela se refere a um contexto imediato e um já ainda não. Essa é a dica, para você não correr risco de cometer erros grandes. E dentro disso você já consegue entender a maior parte das profecias, como nós vimos, ok? A linguagem do texto profético, eu não vou me aprofundar muito a esses pontos aqui, porque boa parte vai estar no complemento da aula da poesia hebraica que a gente já viu anteriormente. Por quê? Porque, basicamente, o texto profético ele se serve de narrativas complementares e de poesia hebraica. A poesia hebraica, como eu falei já no começo dessa aula, o paralelismo, o acróstico, essas ferramentas poéticas aparecem muito em abundância nos textos proféticos, tá? E aparecem também nas formas de narrativas complementares. O que é uma narrativa complementar? São narrativas que complementam o contexto daquele profeta para você entender a profecia. Olha como o próprio profeta entende que é importante você conhecer o contexto. Quando Isaías fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, a profecia, a Bíblia, já está completa para você. Por quê? Porque o contexto está lá em Reis, você pode voltar lá. Agora, por exemplo, numa determinada narrativa de Jeremias, de um contexto do exílio que não está na narrativa do Antigo Testamento, não está em Reis, nem em Crônicas, nem nada, o profeta cuida de narrar aquela situação, o contexto, como ele estava sendo perseguido, preso no pátio, o caso de Ezequiel, tal, para que você entenda o contexto histórico importante. Em alguns casos, principalmente de Isaías, é repetido algum fato que já tem lá em Crônicas, que já tem lá em Reis, para dar uma ênfase que aquele era o contexto específico do que vai se tratar, o assunto que vai se tratar. Então, essas narrativas complementares que nós encontramos principalmente, ou quase exclusivamente, nos profetas maiores, tá? Apesar de ter no profeta menor, como é o caso de Jonas, que tem uma enorme narrativa ali no texto dele, né, na profecia dele. Quase que o texto de Jonas quase não, ele é basicamente mais narrativo do que profético em si, né? Poético, coisa assim. Tem um salmo que está ali no capítulo 2, né, do salmo dele no ventre do peixe, depois a profecia que ele sai anunciando em Nínive, mas é uma fatia pequena, a mensagem que Deus mandou para ele pregar, e o restante é todo narrativo. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho muito interessante, é a profecia de representação, esse caráter de profecia de representação. A representação visual é uma coisa que os profetas usam o tempo todo, é a didática de Deus. Deus utiliza uma didática de associação de palavras e de apresentação de caráter visual, de jeito que você consegue associar um objeto a alguma coisa. Olha que magnífico. Galera do Ministério Voz aí, né, que está mexendo com mídias, tal, que acha que é coisa da pós-modernidade usar data show, vídeo, slide, que é associar imagem com o ensino. Deus já fazia isso. Ele associava sempre uma coisa que a pessoa via para que aquilo ficasse registrado com a sua mensagem. Então, nós temos diversas profecias de representação, tanto com associação de palavras, quanto com representações do próprio profeta.
Então, se der tempo, a gente vai ler algumas dessas aqui, mas eu quero dar ênfase a uma específica de palavra que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, Isaías 20, Isaías recebe uma ordem de Deus para andar nu e descalço por 3 anos. Ele devia andar pelado e descalço por 3 anos. Eu vou abrir a tela para eu ver vocês, pelo menos quem está com o vídeo aberto agora, que não tem muita coisa para mostrar ali no Data Show. No Data Show, ó, no slide. Então, assim, ele ia andar nu, pelado, descalço, durante 3 anos. Nesses 3 anos, o texto ali de Isaías 20 diria assim: o rei da Síria levará os prisioneiros do Egito e os exilados da Etiópia em cativeiro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque os exilados, aqueles que eram levados presos, eram levados normalmente, comumente, pelos sírios, nus, sem as vestes e amarrados, em fila, andando em fila. Era assim que passavam os escravos. Então, todas as vezes que olhassem para Isaías, aqui é uma associação por trauma, né, gente? Quando olhassem Isaías nu, aí aquela visão ia traumatizar, que você não ia esquecer nunca mais que Deus estava dizendo que você ia ser levado escravo. Então, era uma associação por trauma. Então, há uma representação aqui de ser levado escravo, cativo. O profeta andando nu, eles iam lembrar sempre que ele está representando nós mesmo, que vamos sair assim daqui. Olha o trauma. Então, é uma associação de palavras também, que galar, no hebraico, significa tanto exilar quanto despir. Exilar de ser levado cativo, mas despir porque se tirava toda a sua nacionalidade, a sua identidade, como o caso de Daniel e seus amigos. Foram levados para outro mundo, para outro povo, com outra cultura, o nome foi trocado, então eles eram despidos da sua identidade. Então o termo significa tanto despir quanto exilar. Então o fato de Isaías andar assim era para o povo se lembrar que Deus estava anunciando o exílio do povo. Jeremias 13, do 1 ao 11, Deus manda Jeremias pegar um cinto novo. Olha lá, mulheres, Deus fala assim, vai lá e compra um vestido de couro novinho, né? Aí você vai lá e compra aquele, agora vai lá e enterra embaixo de uma pedra. Pô, mas eu comprei um negócio novo, um cinto novo, tá? Enterra. Aí depois você vai lá e tira, e quando ele já estiver apodrecido assim, aí você vai andar mostrando isso para dizer que é assim que o povo de Deus está. Já apodreceu a sua relação com Deus, né? Jeremias 8:9, muito conhecido, a questão do vaso, do oleiro. Deus leva Jeremias até um oleiro para ele ver moldando o vaso, depois quebrando o vaso e fazendo de novo, para ele falar, é isso que eu vou fazer com o meu povo. Oséias, em vida, gente, Oséias teve que se casar com uma prostituta. E aí, os seus filhos, os filhos da prostituição, representariam o relacionamento de Israel com os ídolos. Então, Deus levou Oséias a uma situação que era para o resto da vida dele, de estabelecer uma relação para o resto da vida, para que isso, a sua própria vida, a sua forma de viver, fosse uma representação para Israel, na sua forma de viver. Ezequiel 4, de 4 a 6, estava conversando com a minha mãe ontem sobre isso, né? A parte que é mais traumática para nós, que a gente fica imaginando, né? Ele teve que dormir 390 dias virado para o lado esquerdo e 40 dias virado para o lado direito. Imagina como não formigou a perna, como não doeu, ele foi até amarrado para manter a posição. Para representar o quê? 390 dias seria a maldade de Israel sobre o seu exílio, e os 40 dias, os 40 anos da maldade de Judá, que seria punido em seu exílio. Né? Então, profecias de representação. Os profetas tinham que agir de uma determinada forma para as pessoas olharem aquilo e perguntar, por que você está fazendo dessa forma? Porque a mensagem quer dizer isso. E aquilo era uma lição com uma representação. E muitas vezes isso acontece por meio de palavras também, e às vezes passa batido por nós não termos essa ligação por meio de palavras. Abre sua Bíblia em Amós. Vai lá em Amós, por favor. Profetas menores, Amós. Onde está Amós na Bíblia? Tem Amós na Bíblia? Tem Amós na Bíblia. Amós 8. Amós capítulo 8. Um exemplo que eu dou para o pessoal do curso de teologia, né? Abriram aí? Quem tem uma Bíblia revista e corrigida, revista e atualizada, o NVI, por favor, leia para mim os versículos 1 e 2.
Tá bem baixinho, Berê. Vamos lá. Ah. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse, chegou o fim de Israel, meu povo, não mais o pouparei. Beleza, né? Aí eu falei para o pessoal dos jovens, até a gente estudou esse texto recentemente, eu falei, nesse momento a gente descobre que Amós comia cogumelo estragado, né? Ou cheirava meia, alguma coisa do gênero, porque ele está viajando aqui, não faz sentido nenhum. O que ele está falando, afinal de contas? O que o senhor vê? Ah, eu vejo um fruto de verão, um cesto de frutas. Beleza, então isso significa que o fim de Israel chegou. Que sentido faz isso, né? Mas é um jogo de palavras que no hebraico faz sentido. A NVI tem uma nota de rodapé, outras traduções tentam fazer uma tradução que se adapta um pouco melhor para nós entendermos. Frutos de verão é kites no hebraico. E fim ou julgamento significa cats, é o termo hebraico, cats. Cats e cats, para nós, tem uma diferença de vogal, mas para o hebreu era falado de forma gutural, guts, né? Não tem diferença, é a mesma palavra. Então é uma brincadeira, um jogo de palavras aqui. Então é mais ou menos assim, quando você faz uma brincadeira mais ou menos associando manga de camisa e manga de chupar, né? A coisa bem viajada, assim, tipo Moisés, tipo de Amós, né? Você falar assim, olha, tá vendo essa fruta aqui? O que é isso? É manga. Então, não esqueça de ir de manga comprida, porque vai estar frio, né? Alguma coisa do gênero, assim. Se associar a palavra com um termo com outra coisa. Acontece isso com uma certa frequência. Em Jeremias 1, você vai encontrar a mesma associação de palavras, Deus trabalhando isso. Então, a associação, seja por uma representação, seja por palavras, os profetas vão usar isso de forma didática. E nós precisamos estar atentos a esses pequenos detalhes. Então, quando você estiver lendo o texto, poxa, não caiu bem esse texto, eu não entendi direito o que ele está fazendo, anota de lado para depois você estudar o texto. Como que você estuda? Primeira coisa, olhando o contexto imediato, que aí vai te ajudar a entender aquela profecia para aquele contexto, para aquele período. Segundo, o já ainda não. Então você olha o que aconteceu imediatamente depois com esse povo, como se cumpriu essa profecia ou não. Depois você encaixa no caráter escatológico, como isso se encaixa na realidade, nessa metanarrativa bíblica, e aí você consegue entender melhor a mensagem. E quando tiver esses jogos de linguagem, esse jogo de palavras, você vai identificar, você vai olhar e vai falar assim, olha, pelo que eu estou vendo aqui, tem aquilo que o Rafael falou. Quer ver? Abre lá em Jeremias agora, Jeremias 1. Esse mesmo exemplo de Amós aí. Outra pessoa lê aí para participar. Jeremias 1, os versículos... Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Versículos 11 e 12. Alguém lê para mim, por favor. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando você lê isso, você já imagina, poxa, aqui tem uma representação. Essa vara de amendoeira tem alguma vez coisa a ver com o velo do meu povo, né? Muito bem, a vara de amendoeira, um galho de amendoeira é shaked, e o velo sobre meu povo, ou cuidar, ter zelo, é shoked. A mesma coisa, só muda uma vogal, mas guturalmente, shoked é a mesma coisa, né? A mesma expressão. Então tem uma representação. Então quando você começa a pegar esse jeito da Bíblia, o jeito de se expressar, tal, uma coisa ajuda você a esclarecer outra. Por isso que eu digo, esses estudos de você anotar, de você perguntar, pastor, por que isso? Rafael, por que aquilo? Ou buscar um livro, uma Bíblia comentada, um comentário bíblico. Você responde uma dúvida, às vezes essa dúvida você vai responder uma série de outras. Agora, com o que vocês já sabem de Amós, esse texto de Jeremias, você não precisa nem saber o hebraico para você olhar e falar assim, tem uma representação aqui, uma coisa com a outra, porque é o mesmo estilo. Isso vai acontecer em outros momentos da Bíblia também. Então, você estudar contexto, estudar bem a narrativa bíblica, você estudar a lei, o Pentateuco, por isso você começa lendo pela lei e depois pela narrativa. Te ajuda a entender o profeta. Então, quando você lê o profeta, se você lê ele desprendido do resto da Bíblia, o profeta não faz sentido. Então, as dicas de ouro, resumindo as dicas de ouro. Primeiro lugar, saber que a profecia é algo para aplicar a lei. Segundo lugar,
Saber que o cabeçalho diz que você foi para uma nova profecia é uma nova mensagem. Terceira dica, saber que o contexto histórico é importante para você saber que é algo no contexto imediato para aquele povo, é algo que se cumpre imediatamente no já ainda não para aquele povo, ou é algo ligado a uma metanarrativa, a uma escatologia, mas que é primeiro uma mensagem ali contida naquele tempo. E depois isso vai ecoar de alguma forma. Entender a mensagem no seu tempo ajuda a gente a entender como ela ecoa no futuro. Ok, pessoal? Dúvidas? Abri para vocês agora. Dúvidas, comentários, acréscimos, contribuições. A palavra está com vocês. Não? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Posso pedir para vocês pregarem em cima de Jeremias, já que está fácil? O silêncio paira no ar. Eu acho que a gente já chegou no momento escatológico, né? Que haverá silêncio no céu, né? Aquele momento. Essa aula é escatológica, tá vendo? Ela tem uma aplicação escatológica. A Cida colocou um memezinho ali, ó, uma carinha. Quantos de vocês estão fazendo a leitura anual, estão nos profetas já? Mesmo quem está atrasado, tal, mas está dentro dos profetas. A Berê levantou a mão. Ó, ali nas reações ali embaixo, ó, se você tiver no computador, eu não sei no celular como que é, tem como você levantar a mãozinha assim, ó, levantar a mão. Isso, a Regiane levantou a mão, ó, o Vini levantou a mão, a Cris fez um joinha ali com o pastor, já serve também. A Berê já tinha levantado a mão, que eu vi lá, né? Tudo bem. A Cida está em desespero, chorando, porque provavelmente ela deve estar bem atrasada e não chegou ainda nos profetas, mas é sua chance, Cida, comece pelos profetas. Oi? Muito atrasada mesmo. Corra que dá tempo. O Igor também está em desespero ali. Ô Igor, você tem até o seu casamento para pôr em dia para depois continuar lendo com a Regiane, né? Porque a Regiane já levantou a mão que está em dia. Ferrou. Patrícia já está em lágrimas. Patrícia, você está lendo a Bíblia ou você parou a leitura? O Igor vai colocar em dia na lua de mel. Não tem nada melhor para fazer do que ler a Bíblia na lua de mel. Patrícia, tem áudio? Eu estou abrindo um áudio aqui, que aqui em casa faz barulho toda hora. Eu parei e voltei, mas eu tô atrasada. Tá certo. Mas aí agora você vai intercalando, vai lendo uns profetas também aí para você ir colocando na prática a aula de hoje, né? Ok. Tá ok. Não foi uma ordem não, tá? Ok, pessoal, ficou alguma dúvida desse conteúdo apresentado? É óbvio que é só uma introdução às principais ferramentas, a dicas aqui que podem nos ajudar com as principais dúvidas, né, que podem surgir. Alguma dúvida aqui sobre tudo isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida aí das leituras de vocês? Ou não? Vocês estão parecendo os alunos do seminário quando é presencial e é o segundo período, que aí ninguém faz pergunta para acabar a aula logo, sabe? Tem que pegar o trem e tal, aí fica olhando feio, pô, se alguém pergunta, todo mundo olha feio, fala assim, poxa, meu, falta 20 minutos para acabar a aula e você vai fazer pergunta, tá mais ou menos igual, mas vocês não vão sair de casa, vocês vão ficar aí onde vocês estão, não precisa não fazer pergunta. O culto vai online. Tá bom, pessoal, então eu acho que satisfez, né? Eu espero que tenha satisfeito a todos aí as dúvidas. Se surgir dúvidas depois, estudando, recorram a nós, aí a gente responder. Recorram aos professores, tá? A Cris, o meu pai, o Daniel, vocês podem procurar o Rosivaldo também, como diretor da EBD, o Vini, ou eu e o pastor também, estamos sempre à disposição para ajudar no esclarecimento e na compreensão do texto bíblico, tá bom? Então, dentro das leituras, se surgir dúvidas, vocês têm um grupo lá da EBD que vocês podem procurar os professores, e aí eles, naquela lição que eles mandam lá semanalmente, eles tentam responder, esclarecer aí para vocês. No que precisar, a gente está à disposição para ajudar vocês a lerem. A ideia é que a leitura se torne prazerosa e não uma obrigação ou um rito
na nossa vida, né? Quando se torna prazerosa, quando você lê porque você gosta de ler, porque você quer ler, quando você sente falta porque você não leu, aí a gente atingiu o nosso objetivo com esses planos de leitura bíblica que são propostos. Ok? Pastor, quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar? Joinha? Vini, pode fazer uma oração para encerrar, por favor? Aí